Maurício era um jovem confiante e cheio de energia para mudar o mundo. Na verdade, para pensar em formas de mudar o mundo, mas não muito para de fato praticar os atos necessários para materializar tais mudanças. Cheio de soluções e teses, Maurício comentava sobre todos os assuntos e adorava dar a sua opinião. Os temas que abordava podiam ser relacionados à política, economia, teologia, futebol, arte, história, geografia, filosofia, ciência, entre outros temas. Se alguém de fato fosse capaz de comentar sobre todos esses assuntos de forma hábil, com certeza teria de ser considerado o homem mais inteligente da história. Esse não era o caso de Maurício. Mesmo assim, o jovem se sentia à vontade e até mesmo encorajado a expressar suas visões. Certa feita, a cidade onde Maurício vivia sofreu um terrível desastre natural. Uma enchente de grandes proporções atingiu o município e causou grandes danos, tanto em termos de vidas quanto de abastecimento de alimentos e roupas, além de danos materiais concretos, em bens móveis e imóveis de grande valor. Desesperado, Maurício não parava de ligar para seus amigos, explicando o que tinha de ser feito. Para seu colega Lautaro, ele disse o seguinte em uma ligação telefônica: o prefeito não sabia que era só ter reforçado o muro? E outra, ele não comprou bombas de água para tirar todo esse volume de líquido? É muita incompetência, um negócio tão fácil de resolver e evitar. Durante todo o período, ele não chegou de fato a ajudar ativamente os mais atingidos pela enchente, mas se limitou a expressar suas opiniões efusivas nas redes sociais. Tirando algumas doações de valores simbólicos, Maurício não chegou a atuar de maneira mais ativa na ajuda das pessoas em situação de vulnerabilidade que foram atingidas pela enchente. Em outro episódio, em um surto de gripe severa, Maurício defendeu que todos ficassem reclusos em suas casas, enquanto seguia pedindo comida por meio de aplicativos de teleentrega, onde os trabalhadores eram obrigados a sair nas ruas, e ele ficava em seu lar reclamando e xingando nas redes sociais quem não respeitava sua ordem autoritária. Maurício era filho de pais médicos e possuía uma boa condição financeira, podendo se dar ao luxo de ficar em casa jogando videogame sem trabalhar. Mas não cogitava a possibilidade de existirem pessoas que precisassem de fato sair para a rua, visando trabalhar em busca do sustento de sua família. Além disso, assistindo futebol, Maurício não se abstinha de emitir suas visões. Às vezes, chamava treinadores de primeira divisão de burros e tapados, e fazia diversas sugestões de trocas no time. Entre 50 sugestões, quando uma dava certo, ele dizia: "Avisei que era só ter trocado aquele perna de pau", ignorando todas as demais 49 sugestões fracassadas. Ele acreditava firmemente que futebol é simples e que os treinadores cometiam erros amadores. "É só fazer o básico, coloca os melhores em campo. Não entendo como conseguem perder as partidas", dizia ele. "Como esse cara está no time? É um imprestável", bradava Maurício, que no futebol de final de semana não conseguia fazer sequer um gol. E quando passava instruções para o seu time, ele só piorava. Um dia Maurício estava em um bar e começou a se exaltar, depois de algumas doses de bebida, com as medidas econômicas do governo. Estava de fato quase gritando ao falar suas opiniões não solicitadas de políticas econômicas, dizendo: "O presidente dos Estados Unidos é muito burro. Ele deve baixar os juros para estimular a economia." Foi aí que Maurício foi interrompido por um senhor que já o observava há horas, com grande irritação, dizendo: "Você não faz a menor ideia sobre o que está falando, rapaz. O presidente dos Estados Unidos nem sequer é quem decide a taxa de juros. Esse é o Fed, o Banco Central Americano. E outra, como ele vai baixar os juros se neste momento a inflação está alta? Não faz sentido o que você fala. Olha-o aqui, não quero nem saber quem é que decide. Ele que mande então esse tal de Banco Central fazer isso? E outra, a indústria americana vai definhar. As empresas vão ir de mal a pior com esses juros altíssimo e injusto. Está bem, então pare de falar e aposte o que você tem nisso. Faça uma operação vendida no índice de ações americano, ou seja, uma operação onde você aposta e ganha dinheiro com a queda do índice. Você tem coragem? Bota a mão no fogo ou só fala por falar?" Agora há pouco estava falando de futebol, que o Sevilha ia perder a partida por mudar o esquema de jogo. Vá lá e aposte então. Por que diabos você não é multimilionário se está sempre à frente de todos, adivinhando, com facilidade, como você mesmo alega, todo o desenrolar da humanidade? Me diga, como não está podre de rico? Das duas, uma, ou não tem coragem de arriscar a própria pele por suas opiniões?
Ou está quase sempre errado e prefere não perceber? Ou as duas coisas juntas? Bradou o velho batendo com a mão na mesa ao final de seu discurso. Após essa cena, Maurício disse a seus amigos que ia se retirar do local, pois ali não respeitavam homens com grandes opiniões.